Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Noda Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. No episódio de hoje, eu tô com duas convidadas muito especiais, com um propósito mais especial ainda. Na minha frente, eu tenho Letícia Veloso, sócia-diretora da Index e cofundadora da Ato, e Marina Cansado, também cofundadora da Ato, especialista em sustentabilidade, tem 15 anos de atuação nessa área e também é reconhecida em diversas listas como 100 Mulheres da Inovação. Gente, é um prazer ter vocês aqui, a gente conversar um pouco sobre a Ato, que eu já vou começar pedindo para vocês introduzirem o que é a Ato e como que partiu essa iniciativa. Maravilha. Bom, vou começar então, depois a Ama fala um pouquinho. Bom, a Ato é uma realização de um sonho, né? Acho que a gente fala que foi uma sincronicidade, né? A gente se seguia nas redes sociais, tinha amigos em comum, já acompanhava muito o trabalho da Marina, era super fã, né, de tudo que ela faz. E a Index já estava numa jornada, né, há alguns anos, há quase 10 anos, a gente vem numa jornada de entender nosso impacto, de entender nosso legado, que legado a gente quer deixar no mundo. Eu também, numa jornada muito pessoal, né, de entender como eu poderia contribuir para a construção de um mundo mais sustentável, mais harmônico. E aí, o ano passado, a Marina me chamou no Instagram, né, para a gente tomar um café. E foi assim, meio que paixão à primeira vista, eu falo, né? Porque a gente já se conectou de primeira, assim, ela contou da história dela, eu contei da história da Index, contei da minha história. E a gente começou, nesse um ano, a gente ficou ensaiando, refletindo o que seria a Ato, né? O nome Ato veio muito depois, assim, só realmente pertinho do lançamento, assim, foi uma reflexão longa, entender que fazia sentido, tanto para ela, como especialista no tema, quanto para a Index, que é sócia, né? Somos nós três, eu, Tassi e Sussu, somos sócias da Ato. O que faria sentido para a Index também, como uma agência de comunicação, Perfeito. né? Estar nesse mercado de sustentabilidade, né? Então foi aí que começou, né, Márcia? E acho que assim, a Ato vem muito como uma resposta, né, do que a gente pode fazer no nível individual diante de todas essa realidade que a gente está vivendo, né, de mudanças climáticas, de fato tá num ponto de que a gente precisa rever como a gente está no mundo para chegar num futuro mais sustentável, né? E isso acho que tem muito a ver com a minha história, né? Eu sempre, desde que me conheço por gente, assim, quis trabalhar contribuindo para os desafios sociais e ambientais. Há 15 anos comecei a apoiar governos, empresas, a seguirem nessa jornada. Muito desse lugar de que não tem como a gente viver bem daqui para frente se a gente não reduzir, né, o nosso impacto no planeta, o nosso impacto que está gerando, né, o aquecimento global. E muitas vezes essa agenda fica muito distante da gente, né? Fica nos governos, nas empresas, que obviamente tem um papel muito importante, mas nós também, como indivíduos, temos, né? A gente gera impacto a partir do que a gente come, de como a gente se move, do que a gente consome. Então, a Ato, e por isso o nome Ato, né? Ela tem o propósito de acelerar esses comportamentos, né, que podem nos levar para uma vida mais sustentável. E a gente até fala, uma vida incrível, né? Porque também muitas vezes a gente acha que sustentabilidade tem a ver com fazer um sacrifício, ou abrir mão de alguma coisa bonita, ou de alguma coisa gostosa. E a gente, né, não olha pelo outro lado, né, que muitas vezes tem um mundo inteiro novo, de possibilidades, né, que a gente pode experimentar ao pensar diferente na forma de viajar, ao experimentar novas coisas para comer, né, ao rever o que a gente consome. Então, a gente realmente entende que, como mundo, se a gente conseguir, né, superar esses desafios que a crise climática impõe, a gente pode chegar num mundo muito mais inclusivo, verde, harmônico, né, um mundo, de fato, como o ser humano nunca pôde ter acesso, assim. Então, o nosso trabalho é esse, né, acelerar por meio da comunicação, esses novos hábitos, esses novos comportamentos e criar novas referências, né? Muitas vezes as pessoas também não inserem isso na sua vida porque não são inspiradas, porque não têm acesso à informação, porque não veem o outro fazendo. Então, na Ato, a gente trabalha não só com empresas, mas com influenciadores, porque a gente entende que esses criadores de conteúdo, esses influenciadores, têm um papel muito importante em, né, começar a comunicar essas temáticas, inserir na sua narrativa, mostrar, né, suas preocupações e, com isso, né, inspirar outras pessoas a trazerem para sua vida também esse tema. E eu vi uma entrevista que a Marina deu, mas eu acho que também engloba muito da Ato, que é
assim, tirar esse paradigma de ecochato, de, assim, tá tudo muito distante. Como que vocês veem, hoje em dia, com tanta gente falando sobre o assunto, mas de forma, às vezes, não tão descomplicada, a comunicação de vocês sendo mais simples e clara possível, assim, qual que seriam os primeiros passos? O que é a mensagem, às vezes, tipo, mais importante que a gente pode pensar? Acho que a gente fala, somos múltiplos, né? As pessoas são muito diversas, principalmente no Brasil. A gente vive num país enorme, né? Com culturas muito diferentes num país só. Então, a gente tem que criar múltiplas narrativas, né? Não adianta a gente pensar que a gente precisa de uma narrativa só para poder engajar um público super diverso. Então, como a gente cria iniciativas, né, com públicos diferentes, então a gente fala dos influenciadores, né, dos criadores de conteúdo, que são essenciais para esse trabalho, porque hoje eles têm um papel muito importante em estimular, inspirar as pessoas a novos comportamentos, a mudança de cultura. A gente vê isso, né, diariamente. Então, como a gente pode trabalhar com influenciadores que são super diversos, né, têm narrativas muito distintas, para que cada um possa comunicar a sustentabilidade da sua maneira e dessa maneira conseguir engajar aquele público que está ali seguindo, está ouvindo, realmente está se inspirando, né, se influenciando por aquelas atitudes. Que maneiras que vocês pensam assim? Acho que só voltando assim, acho que um ponto importante é que a gente eu acho que isso é algo já muito sólido, até as ciências comportamentais mostram muito isso, que a gente, ser humano, a gente não se move só pelos dados, fatos e informações. Exato, perfeito. A gente se move muito quando a gente vê que aquilo é o cool na nossa sociedade. Tem que ser desejável, ou né? uma pessoa que é nossa referência está fazendo aquilo. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa, né, e tem sido um erro muito, muito forte assim, no campo da sustentabilidade, é entender que não é a informação que vai levar necessariamente a mudança de comportamento. Ela pode ajudar a criar uma maior consciência e etc. Mas não é porque a gente tem consciência que a gente vai fazer alguma coisa. Tanto é que senão a gente não, né, muitas vezes se endividaria, a gente muitas vezes, né, não comeria coisas que a gente sabe que a longo prazo não fazem bem para nossa saúde. Perfeito. Então, assim, né, o ser humano não é racional. Na grande parte do tempo, né? Ele é movido a muitas outras coisas, né? Que são vieses inconscientes, que são, né? Prazeres inconscientes, hábitos inconscientes. De alguma forma, né? Sinais de pertencimento do seu grupo e etc, né? Somos o ser humano é um ser social também, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, é trazer muito para a ação. E não só trazer para ação, mas justamente trazer pessoas que são referências, pessoas e marcas, para estar fazendo aquela ação. Então, a gente entende que isso talvez consiga romper, sabe, o chato da informação e trazer para coisas mais tangíveis, né? Então... E eu acho que assim, aí eu acho que deixando um pouco mais claro quais são as frentes de atuação da Ato, como a gente vai colocar isso em prática, né? Então, a gente tem 3 principais frentes de atuação. A primeira é conteúdo, então, pelas nossas redes sociais, a gente está começando a trazer, né, esses temas de uma maneira, traduzir a sustentabilidade de maneira técnica para uma maneira mais voltada à ação, como a Marina falou, né? O que hoje, no meu dia a dia, eu posso fazer? Consumindo moda, na mobilidade, consumindo produtos de beleza, higiene pessoal, quando eu viajo, o que nessas minhas atuações eu posso fazer para fazer a diferença, né? Então, isso é o conteúdo. A segunda frente de atuação é uma aceleradora de micro e nano influenciadores. O que seria isso, né? Para um programa de mentoria que a gente está fazendo, que é um programa inicialmente gratuito, né? Então, por enquanto, a gente está com 2 pessoas, né? A Lara Dávila e a Zaya Guarani, que é uma modelo indígena. A Lara... Ambas pessoas fantásticas. Fantásticas. A Lara é carioca, mas está morando em São Paulo e fala muito da sustentabilidade de uma maneira muito descomplicada, de uma maneira acessível. E aí a ideia é fazer um programa de mentoria com elas, apoiando para que a gente possa contribuir para a amplificação dessas vozes, né? São pessoas que já falam do tema, já são super comprometidas, e como a gente, como Ato, pode apoiá-las
em estratégia de comunicação, estratégia de marketing digital, conectando elas com marcas e outras pessoas que possam também viabilizar projetos, né, ações comerciais, né? E a ideia é que o ano que vem, a gente consiga formatar esse programa de mentoria de aceleração de uma maneira mais robusta, para que a gente possa ter mais as pessoas aceleradas, né, e apoiar essas pessoas que já estão engajadas, já estão comprometidas a crescer. Nora, né? fiquem de olho aí, vão no Instagram da Ato, quem se identificar e já dá um follow. Legal. E a ideia é criar um squad, né, que a gente possa ter esse squad e também comercializar projetos especiais delas com marcas, enfim, em eventos, ações e tudo mais. E para finalizar, a terceira frente é uma frente de projetos especiais e consultoria com marcas, que podem ser marcas grandes ou marcas pequenas, mas podem ser marcas que estão no início de uma jornada e a gente vai fazer um diagnóstico, entender, né, qual é o impacto da marca e a partir daí criar uma agenda de sustentabilidade e apoiá-los a desenvolver essa agenda. Ou também grandes influenciadores, que também aí é um papel super importante. Sim. Pessoas que já estão bem estabelecidas, já têm sua base de seguidores e tudo mais, querem começar a falar de sustentabilidade, mas ainda não sabem como. Então, como a gente apoia de uma maneira coerente, responsável, transparente, para que essas pessoas possam começar a falar do tema e ter essa continuidade aí, né? Então, basicamente, essas são nossas 3 frentes de atuação. Bacana. E eu fico até me questionando, porque eu sempre associei muito a Index ao lado de comunicação, de moda, de celebridades. E eu falei, cara, que estalo importante. Como que vocês estão conseguindo agregar esse pensamento num mundo e numa indústria como a moda, que a gente sabe que é extremamente poluente, que é extremamente volátil, existem, né, várias coleções diferentes, as mudanças de tendências e realmente assim aspectos que às vezes podem dificultar para quem quer estar dentro, né, participar dentro desse ciclo social, não vê como uma opção parar de consumir ou diminuir a quantidade de consumo. Mas aí quando a gente entra também no papo de fast fashion é complicado, porque existe toda a questão da numeração e da inclusão. Então, quando vocês olham para essa megalomaníaca da moda, como que vocês veem isso, observando também, equilibrando com a sustentabilidade? Assim, a gente primeiro entende, né? Acho que é importante dar de contexto, né? A agenda de clima, para a gente resolver, né, essa crise climática, conter o aquecimento global e continuar vivendo no mundo estável para o ser humano, a gente tem prazos muito bem determinados, né? Então, a gente teria até 2030, daqui 6 anos, para reduzir as emissões globais por metade, né? Ou seja, todos os setores da economia vão precisar se transformar profundamente. Então, isso não é uma questão de nice to have, sabe? É uma questão de que, assim, ou muda ou muda. Entendi. E para essa mudança acontecer, tem muitas peças, né, nesse quebra-cabeça. Então, você tem os reguladores, ou seja, os governos, estabelecendo para as empresas, né, tetos de quanto elas podem, né, emitir de gás de efeito estufa. E a emissão vem de onde? Vem dos materiais usados para fazer as roupas, vem da logística, vem da cadeia de fornecimento. Então, todas as ações dentro da operação de uma empresa, né, geram emissões. Sim. E agora essas emissões passam assim a ter, você só pode emitir isso, né? E as pessoas respeitam? Tipo, isso é uma coisa que é... Hoje, por exemplo, na Europa, se você emite mais do que você tem licença para emitir, você tem que comprar os créditos de carbono no mercado de carbono, que são caríssimos. E justamente esse instrumento de mercado foi estabelecido para meio que obrigar as empresas a mudarem. Acho que tem os reguladores de um lado, né? No Brasil a gente está indo para um caminho de regulação dos setores, mas na China já tem essa regulamentação e etc. Mas além do papel dos governos, né, como reguladores, você tem a pressão dos investidores. Sim. Então hoje as empresas abertas em bolsa, então mesmo do Brasil, os grupos de moda abertos em bolsa, eles têm que de publicar não só uma série de relatórios, mas eles têm uma série de requisitos que eles precisam cumprir. Senão eles não estão na bolsa. Senão eles... Não é que eles não estão, mas eles têm impactos no valor da ação da empresa, no valor econômico da empresa. Nos Estados Unidos, na Nasdaq, na NYSE, né, já tem impactos de, eventualmente, você não conseguir fazer um IPO. Hoje, nesse momento, uma empresa brasileira do setor de carnes está enfrentando essa polêmica de talvez não ter a possibilidade de fazer um IPO por conta de, né, não estar com a performance ESG
ou com a performance ESG, para quem conhece o termo, né? ESG diz respeito aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, não está na performance esperada. Então, a gente tem governos do lado, governos reguladores. Do outro lado, a gente tem investidores cada vez mais avaliando as empresas, afetando seu risco, seu valuation, sua possibilidade de fazer um IPO, o custo de pegar um crédito num banco. Sim. Então, hoje, todo o investidor tem um papel muito importante em pressionar as empresas para avançarem também. Do outro lado, a gente tem os consumidores, né? Perfeito. Que acho que tem que ter um papel muito mais proativo e valorizar, né? Todo esse trabalho que as marcas, sejam as marcas que nasceram com esse DNA, né, como a gente estava falando, algumas brasileiras, Flavaranha, Lufa e tantas outras, ou também as empresas, os grandes grupos que estão começando essa transição, essa jornada de descarbonização. Então, acho que eu quis dar um pouco desse contexto para dizer que, assim, não tem não mudar. A gente vai ter que mudar e vai ter que mudar muito rápido, e ou vai ser porque a empresa viu uma oportunidade de ter um posicionamento diferente, de capturar valor, de alcançar, né, um outro segmento, uma diferenciação dentro de um segmento de mercado, ou vai depois mudar pela dor, porque não vai conseguir pegar dinheiro no banco, vai perder valor da ação da empresa. Então, eu acho que é essa compreensão que a gente precisa ter. Agora, óbvio que não é uma jornada fácil. Por quê? Porque a gente está falando de trazer complexidades do mundo climático para o mundo social, para uma ótica de modelo de negócio que não foi pensado dessa forma. Exato. Então, muitas vezes, as empresas não têm os profissionais com o expertise necessário. Fica sempre aquele dilema, eu vou investir, né, o recurso é sempre escasso. Então, eu vou investir em trazer uma consultoria, um grupo de profissionais especializados, ou vou investir em outra coisa. Então, eu acho que tem esses dilemas. Então, né, você vê que quem mais consegue avançar tem uma liderança muito forte, comprometida, né? E sabe que é uma jornada de transição. Nenhuma transição é fácil, mas está realmente comprometida. Então, eu vejo que hoje as empresas no mundo e no Brasil ainda estão muito tateando, sabe, por onde começar. E aí, eu acho que uma dica, né, é também começar por onde for mais fácil ou tiver mais impacto, né? Se é começar trabalhando outros materiais, ou se é começando com uma linha especial, ou muitas vezes começando a fomentar, né, que seus clientes devolvam as roupas para que se faça peças de upcycling. Sim. Então, assim, tem diferentes formas, né, revendo os contratos com fornecedores. Então, tem 1000 formas que as empresas podem começar. E acho que o importante é começar. E aí a gente falou muito, né, do impacto negativo e as transformações que o setor da moda precisa passar, mas também a gente vê que a gente tem muito a aprender desse setor, do ponto de vista positivo, né? É um setor que é base para a formação cultural. E, né, querendo ou não, moda é uma forma da gente se expressar, 100%. Da gente estar no mundo. Tem uma capacidade, né, de gerar desejo, atração, tem um componente estético que é fundamental, né? E eu acredito muito que a estética, a gente também rever a estética da sustentabilidade para que seja uma estética atraente, é chave para a gente conseguir, sabe, e fazer esse greenwash todo que falam? Tipo assim, marcas que realmente... Porque a gente vê muito isso, né? Marca que parece que é sustentável, mas não é. Que parece que se importa, mas não se importa. Como que você consegue diferenciar? Como que a gente sabe quando uma marca realmente está envolvida e está tendo um impacto positivo versus esse bando de fakes aí que a gente... assim, com muita pesquisa e profundidade, né? Ou não tem, tem algum selo, alguma coisa assim? Então, muitas vezes, esses selos são usados de uma forma equivocada, sabe? Muitas vezes uma marca, eu me associei a X. Entendi. Então agora eu sou sustentável. Não, desculpa, não é. Você deu um passo na sua jornada de estar mais perto de uma rede, né, de empresas alinhadas a esse propósito. O greenwashing também é muito sobre, muitas vezes, pegar uma ação muito pequena e exagerar, entendeu? Fazer um boom de marketing em cima de uma ação que é assim, né? Então, eu acho que, de novo, aí tem um papel cada vez mais forte dos reguladores, tanto é que agora a Europa baniu o uso de selos ou nome carbono neutro e outros do tipo, porque ninguém entende de fato do que tá se tratando daquilo, sabe? Uma vez eu vi eu tava no mercado e aí eu vi uma pipoca e tinha vários selos e um deles era assim, sem lactose. É tipo, como é que uma pipoca vai ter lactose, entendeu? Tipo assim, é só realmente essas pequenas coisas que a galera quer para fazer o consumidor e a gente também se sentir melhor de estar consumindo aquilo, né? Existem os dois lados.
Mas aí acho que um dos papéis da Ato é justamente ajudar, né, as pessoas a entenderem o que são esses selos, como elas avaliam o rótulo, como elas avaliam o produto. Exatamente. E também entender, né, que as empresas não têm uma empresa perfeita, totalmente sustentável. Total. É uma jornada, é um processo. Que empresas ou que marcas que vocês conseguem pensar, assim, de exemplo, que tem uma atuação legal, que pode ser uma inspiração para quem... Tem muita gente que acompanha, que escuta o podcast, que tá começando agora a se envolver em moda, que tá abrindo marca, que tá começando a ser influenciador. E um dos grandes debates é assim, mas... Viti, quem que eu me inspiro? Quem que eu posso olhar? Qual que é o processo que, enfim, pode acabar sendo o mais sustentável possível? Por exemplo, a gente fala muito, uma marca, acho que global, né, que a gente acompanha e que vê que realmente tem um compromisso muito sério, é a Stella McCartney, né? Eu acho que é uma marca que está há muitos anos fazendo um produto realmente alinhado às boas práticas sociais, ambientais e tem a beleza atrelada, né? Então você tem essa coisa da estética com ética muito importante, porque a gente sabe que moda é desejo, né? Então acho que ela é uma grande referência assim de marca que hoje a gente admira, acompanha e vê que realmente está fazendo um trabalho muito bacana. E complementando o que a Má falou, essa questão da moda ser uma grande agente, né, de transformação desse mercado, assim, porque é o desejo, né, é uma herança cultural, a moda emprega muitas pessoas, é uma das indústrias que mais emprega no mundo, né, então dá muita autonomia financeira para as mulheres, né, gera autoestima. Eu acho que então a gente tem uma grande oportunidade com a moda para que a gente consiga avançar nessa pauta, né? Então a gente vê isso muito como positivo, assim, de um lado ao mesmo tempo impacta bastante, mas também tem uma oportunidade de transformação enorme. E acho que de exemplos, aí tem que olhar muito também pelo segmento, sabe? Acho que tem essas marcas de alto luxo, como uma Stella McCartney, né? Uma Chloé, que, né, a própria Gabriela Hearst também é um nome super importante. Tem marcas também de alto luxo dentro desses grandes grupos que estão começando a lançar produtos específicos ou linhas específicas, ou, né, produtos, linhas com itens, com materiais recicláveis, assim, que são começos, né? Ou começando a olhar para a embalagem, né? Porque as embalagens, todo esse unboxing é um super problema. Então, eu ia perguntar, cara, eu lembro que eu tinha visto, acho que na pandemia, um vídeo da Camila Coutinho falando sobre isso, sobre a questão dos recebidos. E aí, na hora, eu até comentei isso uma vez com ela, eu tava começando essa influenciadora digital, eu tava tipo, nossa, queria muito ter esse problema de ganhar vários presentes. Só que na hora que você começa, cara, é uma coisa que vem dentro de outra, que vem dentro de uma embalagem, que vem dentro de um plástico, que vem dentro do bolha, que vem dentro com um monte de papelão dentro pra... Em relação até a Index, assim, vocês têm uma conversa com os clientes? Como é que funciona isso? Porque... Gente, a gente tem um super cuidado, assim, a gente tem uma área muito dedicada a seedings, né, que são esses envios, né, de presentes para as influenciadoras, para os jornalistas, para os formadores de opinião. Até tipo marcas no geral para mandar o seu produto para o cliente. Sem dúvida. Né? A primeira coisa, muitas vezes, é perguntar se a pessoa quer receber. Porque, às vezes, não é nem só mandar numa embalagem que gere menos resíduo. Total. Né? Então, isso hoje é a premissa. Qualquer coisa que a gente faz, desde um convite para uma festa, né, até um evento que a gente vai fazer, como a gente diminui, né, como a gente minimiza nosso impacto. Então, isso é essencial. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero mandar um convite impresso, lindo, tal. Eu falo assim, mas espera aí, esse convite vai chegar na casa da pessoa, a pessoa vai olhar, ver e vai jogar fora. Né? Então, o que isso vai gerar, né, no meio ambiente? Então, realmente, e o seeding, que são esses presentes, né, dos recebidos e tudo mais, antes de mandar, inclusive, é perguntar se a pessoa quer receber. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, adorei saber sobre essa marca, mas nesse momento eu não tenho interesse em receber. Perfeito. Muitas vezes a gente quer dar um presente para uma pessoa, a gente pede para a pessoa escolher o presente. Isso é muito importante. Porque às vezes você vai mandar uma coisa que não tem nada a ver com o estilo dela. Eu tenho várias amigas que assim não sabem falar não, sabe? Ou então fica com vergonha. Eu falo, gente, tipo, não pode ter, porque no final das contas... Não vai funcionar pra ninguém. Não vai ser bom pra ninguém. Né? Você vai acabar doando, a marca quer te dar um presente, quer que você use. Né? E aí você vai receber um presente que não tem nada a ver com você, com o seu estilo. Aí você vai dar pra alguém que não é exatamente a pessoa que a marca tá com aquele desejo de usar. Sim. Então, acho que esse contato, né, é muito importante. Assim, entender se a pessoa quer receber primeiro, pensar nessa embalagem que a gente está gerando, esse lixo que a gente vai gerar, esse resíduo, né, para que seja menor.
menor. E é um respeito, acho, né, com o outro, assim. Total. Realmente. Esse é um outro super papel, né, das criadoras de conteúdo influenciadoras, de falarem sobre isso, né, de falarem com as marcas. Outro dia eu vi um vídeo da Lu Tranchese justamente também falando disso, né, de como ela se sentia mal por não saber o que fazer com todo aquele lixo e ter que lidar com todo aquele lixo, na verdade. Porque depois né? vira um problema pra ela, né? Não, é um acúmulo de coisas absurdo. Marina, agora eu queria saber, com todo o background que você tem, já, enfim, atuou em diversos tipos de projetos diferentes dentro do ramo de sustentabilidade, o que te trouxe para esse momento trabalhar mais perto, tanto da Index, que é muito voltada, né, para moda e comunicação, quanto criadores, quanto, enfim, pessoas que realmente, mais pro lado de pessoas, às vezes, do que necessariamente de, não vou dizer projetos, vou dizer empresas, perfeito. Então, acho que foi ficando muito claro para mim que a gente não vai resolver as mudanças climáticas se a gente não tiver uma grande mudança do jeito que a gente vive. Né? Se a gente não tiver uma grande mudança comportamental e cultural. A gente vai precisar, assim, rever o que a gente come, como a gente consome, como a gente se move e etc. E eu vi que, né, todas essas discussões de clima ficam muito distantes da vida das pessoas, né? A gente tem uma dificuldade de compreender, porque muitas vezes também são termos técnicos, difíceis, né? Difícil compreensão mesmo. Então, acho que foi ao longo do processo, sabe? Eu acho que eu fui criando essa consciência de que tinha essa peça faltando. Que a gente precisa, né, trazer, não só trazer as informações, mas facilitar a adoção desses novos comportamentos. Então, acho que isso se faz, né, acho que na minha visão, muito trabalhando com essas pessoas que são referência, que são influência, e também trabalhando, né, com empresas que podem ser grandes veículos de comunicação e educação. E acho que para reforçar, o ano passado, o painel de cientistas que pauta, né, a ação climática, o IPCC, pela primeira vez publicou um capítulo inteiro dedicado ao poder do consumo, o poder da demanda, o poder que nós, indivíduos, temos, sim, na redução das emissões, e trouxe muita luz para o papel do influenciador digital. Então, acho que foi um grupo global de cientistas, sabe, legitimando e falando, não, de fato, sabe, esse é o caminho. E a gente precisa, né, ocupar todos esses espaços onde as pessoas estão. Então, a novela começando a abordar esse tema, o influenciador, a empresa, né? A gente precisa meio que atacar de todos os lados, porque a gente precisa fazer muitas mudanças num prazo muito curto de tempo, né? Senão, o que a gente está colocando em risco, né, é a nossa estabilidade 100%. de vida, né, nesse planeta, estabilidade e aí, para ser mais tangível, né? A gente vai ter que, já está começando a ter que mudar, quem tem a possibilidade de tirar férias, né? Os destinos de viagem. Porque tem alguns destinos que não dá mais para ir, ou não dá para ir em determinada época do ano, ou você começa a ter o risco de enfrentar determinadas situações ali. A gente está falando de, né, países como as Maldivas, por exemplo, em alguns anos, né, não está submerso. Não existe mais. Né? Uma loucura. A gente está... Então, esse é um exemplo. A gente está falando de toda a logística da alimentação e etc. no mundo mudar por conta de que áreas... E a gente está falando desde os alimentos básicos, mas também dos alimentos, né, de mais alto luxo. Então, por exemplo... Estava outro dia vendo uma empresa famosa de champanhe falando que não consegue mais produzir champanhe em determinadas regiões por conta do aumento da temperatura. Então, a gente está falando de uma disrupção da vida como a gente conhece. E assim, vai acontecer, né? O planeta vai continuar aqui. Assim. Não é sobre o planeta, nós somos nós. Não, a gente tá vivendo o fim salvar do mundo, a humanidade. Assim, é um previewzinho, assim. Assim, a gente não gosta de falar assim, fim do mundo, porque parece que a gente tá fadado a... Exato, a gente tá acomodada com isso. Não é isso, mas assim, que tá sendo intenso, gente. Tá um pouquinho, né? E eu acho que aí entra duas coisas, né? O primeiro, que as pessoas mais afetadas, né? São sempre as pessoas de maior situação de vulnerabilidade. Com certeza. Né? Embora na agenda do clima, eu sempre falo, não tem perdedores e vencedores. Todo mundo, assim, não tem uma distinção, né? Porque vai afetar a vida de todo mundo, mas sim, né? As pessoas de maior vulnerabilidade sempre são mais afetadas. E outro aspecto é que as populações de mais alta renda, elas emitem infinitamente mais gases de efeito estufa, que é o que a gente precisa
eliminar para conter o aquecimento global. Então, essa mudança tem que começar, né, de quem pega jatinho, de quem tem um padrão de consumo, né, muito maior, de quem come carne todo dia, né? Então, quem está, né, num determinado padrão de vida, por tabela, né, já tem um impacto muito maior. Então, acho que também, assim como o impacto, também tem a responsabilidade, né, em mudar coisas, começando do que é possível, né, para si, mas entendendo que, né, a gente, de fato, não tem como sair dessa se a gente não rever, né, nossa forma de estar no mundo. Então, vamos lá, de maneira mais prática. O ideal de alimentação, o principal seria, por exemplo, reduzir o consumo de carne. Não só de... Acho que o primeiro, até baseado no relatório do IPCC, que a Marina falou, do painel dos cientistas, sobre mudanças climáticas, o primeiro ponto que eles colocam é o reduzir o desperdício. Tá. Né? Então, a gente hoje desperdiça muito, né? Então, a primeira coisa, se a gente conseguir reduzir o desperdício, já vai fazer uma grande diferença. E desperdício de tudo. Acho que só um ponto. Assim, no Brasil, são por ano desperdiçadas quase 30 milhões de toneladas de comida. 60% desse desperdício acontece na casa das pessoas. Então, são coisas, né? Coisa tipo, de deixa de estragar, coisa que a gente não use. Agora, até pensando, né? Eu não dormi essa noite pensando nas festas agora. De Thanksgiving, Natal e assim, né? E a abundância de comida, né? Total. Assim, muitas, porque né, isso também é um status, né? Você tem uma mesa linda, aí um catering com sei lá quantas coisas. E aí eu até falei, nossa, a gente precisa fazer alguma ação com alguma empresa dessas de catering pra falar, gente, como você contabiliza comida pra não sobrar? Ou então, né, como você compra embalagens compostáveis, biodegradáveis pra depois distribuir, né, para os funcionários, etc. Ou doar, né? Hoje em dia tem ONGs que fazem isso, né? Não, que doam. Mas assim, desperdício, né, sem dúvida. Número 1. Depois, no Brasil, assim, o IPCC coloca desperdício dentro do grupo de alimentação como o primeiro, mas no Brasil, o que tem mais impacto é o consumo de carne. Se a gente conseguisse reduzir de 25% a 50% do nosso consumo de carne, a gente já... cairia para metade a nossa pegada de carbono individual. Então, assim, não vou comer carne nunca mais, né? Mas... Sim, mas, cara, come 3 dias na semana. Hoje é segunda, a gente pode comer segunda sem carne, né? Sem carne. E é muito... Começa o primeiro dia da semana. E é muito curioso, porque eu vi essa hashtag começar um tempo atrás e eu não tava entendendo. Eu tava, tipo assim, o que tem a ver segunda? O que tem a ver a falta de carne? Tipo, o que tá acontecendo? E... eu acho que uma amiga me mostrou uma pesquisa que se todo mundo não comer carne na segunda-feira, alguma coisa muito impactante acontece, que eu não lembro o que é. Você deixa de usar litros de água, quilos, toneladas de grão, né? Assim, o Brasil hoje, quando a gente olha o perfil de emissões do país, né? 75% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil são vindas da agricultura, pecuária, uso da terra, do desmatamento que acontece. Então, para a gente, inclusive como país, cumprir nossas metas, né, para com o mundo de reduzir as emissões, a gente precisa, né, necessariamente reduzir aí o consumo de carne e derivados de carne. E aí, agora só porque... Gente, eu sou muito fã das listinhas, tipo assim, das dicas práticas. Sim. Alimentação e vestimenta. Vestimenta, a gente, acho que assim, sempre comprar melhor do que... com mais quantidade. Então, ao invés de comprar muito, comprar melhor. Então, eu sei que às vezes a gente tem uma questão de valor, né, da peça e tal, tudo mais, mas acho que essa é uma premissa. Outra é reusar, né? Consertar, né? A gente tinha antigamente, lembra? Na minha mãe, assim, uma vez por semana tinha uma costureira que ia na casa da minha mãe para consertar as roupas ou para fazer alguma coisa e tal. Então, acho que a gente perdeu muito esse hábito, né? Perdeu muito. De consertar as coisas, né? Cara, ser criativo é uma das coisas mais gostosas na minha visão, assim, quando a gente fala de moda. E, às vezes, tem umas calças lá paradas que eu falo, cara, esse modelo não tá mais in. Só que eu amo essa lavagem. Tipo, o que dá pra fazer? Será que a gente transforma numa saia? Será que a gente corta e faz um short? Será que a gente pega essa blusa e utiliza a manga dela? Eu acho que a gente perdeu um pouquinho desse também do it yourself, sabe? Assim, que é tão gostoso, que né? É muito gostoso. É muito legal você conseguir transformar e ressignificar aquela bolsa, aquela roupa. Meu, leva, pinta a sua bolsa, transforma ela em algo novo, porque realmente traz um ar muito
É até gostoso, né? Criativo você fala, e novo, eu... né? Você tem uma peça Exato. nova, uma peça que é antiga, mas ela foi transformada numa peça nova. Acho que assim, os brechós, né? Hoje em dia, assim, o que tem de brechó com uma curadoria incrível, a gente realmente, antigamente, sei lá, 10 anos atrás, a gente não tinha tantas opções, mas hoje em dia você tem, né? Muito, online. Online, e uma coisa que eu acho que, assim, você, além do brechó, além de você trabalhar a circularidade, né? E poder ali dar uma vida mais longa àquela peça, também tem uma questão de você poder ter acesso a uma peça que às vezes você não teria. Então, por exemplo, você vai comprar um casaco de uma marca internacional que na loja é muito mais caro. Muito mais. Né? E ali no brechó você pode ter uma peça de uma marca que você tem um super desejo, mas que é mais acessível. Né? Então, acho que os brechós vêm para contribuir muito. E assim, acho que vender, doar, e assim, o que não dá, né, é as blusinhas acabarem no lixo, né? Total. Porque ali vão ficar 500 anos, gente, né? Foi muito louco. Eu tava fazendo uma live hoje, e aí, vira e mexe, né, as pessoas mandam perguntas, enfim. E uma delas era, Vit, qual o jeito mais descartável, mais sustentável de descartar uma roupa? Eu tava tipo, mas calma, o que quer dizer descartar? Porque eu falei, gente, doa, tipo assim, eu nunca coloquei uma roupa no lixo. E eu até tava contando uma história, quando eu tava no meu primeiro ano de faculdade, nos Estados Unidos, os americanos, eles têm, eu acho que assim, pela primeira vez na minha vida, sabe quando você vê aquelas imagens de montes e montes de lixo, e você fala, da onde veio tudo isso? A gente estava se mudando do dormitório, chegou no final do primeiro ano, cada uma ia para um canto, e eu vi as meninas, as duas americanas, tinham 5 meninas, as 2 eram as americanas, com sacos, tacando um bando de coisa no lixo. Eu tava tipo, você vai levar pra doação? Ah, não, só vou jogar no lixo, tipo, já tão velhas e tal. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi pessoas jogando, assim, não é que tava manchado, não é que tava peças impecáveis que elas só não queriam mais, ou que não cabia mais, ou sei lá o que, indo pro lixo. Foi bizarro, sapato, tipo assim, umas coisas que eu falava, gente, não é possível. Tipo, com certeza aquilo vai servir para alguém. E hoje em dia tem, assim, o Gerando Falcões tem um bazar incrível, né? Que eles fazem, que é um galpão na comunidade e tal, e que as pessoas podem ter acesso ali a peças com valor. Então, assim, hoje eu acho que a doação é essencial. E tem outras marcas que hoje estão também recebendo as peças de volta, né? Por exemplo, outro dia me perguntaram, né? O que eu faço com minha calcinha sutiã? Né? Que é uma coisa assim que também... É difícil doar, né? Doar, sim. Hoje, por exemplo, tem marcas de lingerie, como a Hope, por exemplo, que ela recebe na loja. Legal. Ela recebe e você pode levar e doar, e às vezes tem desconto, né? E ainda tem um benefício para o consumidor, né? Que eu acho que estimula o consumidor também. Isso para as marcas é muito legal. Eu acho que as marcas também estimularem o consumidor a ir até lá para descartar, enfim, para encaminhar essas peças para um descarte mais correto, né? Meia também, hoje tem várias marcas que recebem as meias de volta. A Havaiana também está fazendo isso. Os produtos de beleza, né? Porque muitas vezes os produtos de beleza que tem um resíduo ainda do produto ali, você não pode descartar no reciclável. Sim. Né? Então, você tem marcas hoje que recebem também, várias marcas de beleza. Grupo Boticário. Em toda a loja do Boticário, você pode levar frascos de qualquer marca. De qualquer marca. Isso é muito legal. E tem desconto também. Isso é muito legal, porque normalmente é isso. Assim, eu tenho que ir na MAC para descartar isso, tem que ir na loja para descartar aquilo. Exatamente. É bem legal. Nossa, gente, tô chocada. Muito interessante. E a questão, a gente falando de descarte, acho que da reciclagem é algo super importante. Assim, tem um dado que saiu recentemente, que cada consumidor, em geral, produz 1 quilo de resíduo por dia. Né? Então, eu e Marina, são 3 quilos por dia. E somente 4% desses resíduos estão sendo reciclados no Brasil. Então, pergunta rapidinho. Eu sei que, assim, tem prédios, às vezes maiores, condomínios mais novos, que eles mesmos fazem a reciclagem. E aí tem outros que já são muito mais antigos, que não importa se você fizer a separação, eles vão tacar no mesmo lugar. Sim. O que a gente pode fazer para evitar isso, ou realmente para garantir que o nosso lixo seja reciclado? As duas maneiras mais eficazes hoje é ou você contratar um serviço particular, né? Então existem várias empresas, por exemplo, no meu prédio eu tenho o Instituto Muda, que é uma empresa que faz a coleta residencial. Então, por que é tão importante isso? Porque eles fazem um treinamento com os moradores, com os funcionários, com todas as pessoas que vão ter acesso àquele resíduo no prédio, né? Eles ficam, a cada 6 meses, eles vão no meu prédio, fazem um treinamento com as pessoas. Como separar,
que vai para o lixo reciclável, o que vai para o lixo compostável, o que vai para o lixo não reciclável. Então, eles te ensinam a fazer essa separação. Porque o que acontece? Muito do problema hoje é as pessoas não terem educação ambiental. Então, a pessoa não sabe separar. Né? Então, a gente precisa aprender a separar. Então, acho que uma opção é você ter uma empresa que você contrata e vai fazer esse serviço para o prédio. E vou te falar, não é caro, tá? Inclusive, é bem acessível. As pessoas têm essa eu já ia falar, mas e alguma coisa mais acessível? Não, é super acessível. É um preço, assim, super viável. No meu prédio, por exemplo, a gente coloca no custo ordinário, nas contas ordinárias do prédio. Porque custa, em geral, sei lá, R$500 por mês para o prédio inteiro fazer isso, né? Dá R$10 por morador, mais ou menos. Enfim, lógico que vai depender do prédio, né? De quantos moradores tem, quantos apartamentos, mas assim, é algo super viável. Ou você separar na sua casa, né? Se seu prédio não tem, se, enfim, a decisão do prédio foi não ter uma coleta seletiva profissional e tal, você separar e levar num ponto de coleta da cidade. Hoje existem vários lugares, tem supermercados que recebem. Pão de Açúcar tem. Pão de Açúcar tem, o Santa Luzia, nos Jardins também tem. O Santa Luzia, inclusive, coleta isopor. Que isopor é super difícil de reciclar. E, por exemplo, o Instituto Muda não pega isopor no meu prédio. Aí o que eu faço? Eu separo e levo até o Santa Luzia, né? Então, acho que é um pouco mais... Eu sei que é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que sair com a sacola de lixo da sua casa e levar para um lugar, né? Mas é super importante. E lá também, a gente tem também o serviço da prefeitura, né? Existe um serviço da prefeitura que uma vez por semana a prefeitura passa no seu endereço, né? Em geral, quase todas as partes da cidade, e pega o lixo, coleta o lixo reciclável. Qual é o problema? O único desafio da prefeitura qual é? De novo, a educação ambiental. Então, como as pessoas não sabem separar, às vezes, corretamente, por exemplo, eu estou separando direitinho, mas meu vizinho, infelizmente, ainda não sabe separar. A hora que chega no caminhão da prefeitura, junta tudo. A hora que chega na cooperativa de reciclagem, o lixo não é reaproveitável, vai para o aterro. Exato. Então, no final das contas... No final das contas, é um desafio. É um processo bem complexo. E o lixo compostável, que é super importante. Tem uma empresa também que eu adoro, que é a Real Lixo, que faz a coleta do lixo orgânico, né? Do resto de alimentos e tal, que também gera muito impacto, né, Mari? Tem um problema aqui, né? Os resíduos orgânicos, eles geram metano, que é um outro gás de efeito estufa, mas que ele é muito mais potente que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, inclusive o Brasil, como país, tem uma meta super ambiciosa, né, de redução de emissões de metano. E esse é um dos grandes problemas, além da contaminação dos lençóis freáticos, né, nos aterros e né, daqueles resíduos que não se decompõem e ficarem ali, tem essa liberação do metano, que só acelera o efeito de aquecimento global. Mas isso não é do lixo orgânico? É do lixo... Isso, dos orgânicos. Tudo que é orgânico, na sua decomposição, libera o metano. Mas e aí a gente faz como? Então, idealmente, né, é fazer nesse sistema de ir para lugares apropriados para ele ser compostado. Compostado. Então, ele mesmo vai se dissolver, né? Ele vai gerar o metano se ele for para um aterro sanitário comum. Agora, se ele for para um lugar que ele vai ser compostado, né? E ele vai virar um lixo, enfim... vai virar um adubo. Um adubo, né? Vai virar Exatamente. E dá para comprar, né? Em casa, aquelas compostagens. Composteiras também. Super legal. Vou ser bem transparente. Eu não consegui fazer em casa. Por quê? Porque também eu moro com mais pessoas. Moro com meu marido. Né? Eu acho que também tem esse desafio em casa, né? Que todo mundo tem que estar comprometido. Muito alinhado. E às vezes as pessoas não têm esse... Assim, eu não posso exigir 100%, né? Então, o que eu achei? Para minha casa, o mais fácil foi contratar uma empresa que vem compostar. Aí a gente tem o nosso baldinho, que a gente vai colocando todo dia ali. Tem uma serragem que eu coloco em cima para não gerar cheiro. E vou te falar, não gera cheiro nenhum. Normalmente carne gera cheiro, coisas assim, mas a comida do dia a dia, né, assim, as frutas, verduras, não gera o cheiro. Porque as pessoas às vezes têm um pouco, lixo em casa, tá? Meu lixo eu faço questão de ficar na sala da minha casa. Pra mostrar pra todo mundo. Pra mostrar pra todo mundo, né? Então, eu tenho orgulho, como se diz. Então, assim, é super simples. Eu acho que a gente tem que desmistificar, sabe, Viti? Eu acho que a gente tem, assim, às vezes uma coisa que, é difícil, vou ter que abrir mão do meu conforto, eu não tenho tempo, eu não tenho... Mas no final, a hora que você insere aquilo no seu dia a dia... Vira natural. Hoje meu filho tem 2 anos e meio, meu filho já fala disso em casa, sabe assim? Então é uma coisa que vai virar... Ele, graças a Deus, ele já vai crescer com uma outra mentalidade, que aquilo vai fazer parte da rotina dele, né? E
Pode falar. Não, acho que só que ia dizer, né, que eu acho que cada um desses comportamentos vai puxando outra, sabe? Concordo. Então, aquele efeito dominó, assim, o efeito encadeio, assim, sabe? Então... 100%. Eu lembro, eu acho que assim, principalmente quando você começa a realmente viver uma vida adulta, morar sozinho, pagar suas contas, você vai percebendo que, assim, cara, realmente você gera muito lixo pra uma pessoa, assim. É uma caixa disso, uma embalagem daquilo, um vidro de taranã. E aí você vai mudar tudo pro seu armário. Aí você vê, tipo, cara, ninguém precisa de tanta coisa assim. Então, acho que também cada um tem muito o seu processo. Mas eu acho que é saudável essas coisas irem impactando a gente de maneira negativa. Porque senão até a gente realmente ver, até a gente fazer nosso lixo, até a gente ter a visão de tudo isso, despertar tudo isso, é muito difícil. Posso dar mais 2 dicas pra sua listinha? Por favor. Já fazer lixo, dicas. A gente brinca que eu sou a rainha da sucata. Vai, eu amo. Eu amo ter uma lixo. E aí tem 2 coisas. Um lixo da farmácia, de remédios, né? Sim. O lixo dos remédios, resíduo, né? De farmácia e tudo mais, de remédios, ele é um resíduo muito tóxico, né? Então, se ele vai para um aterro sanitário, ele vai contaminar o solo. Então, hoje, quase todas as farmácias recebem esse resíduo. Então, você vai na farmácia mais próxima da sua casa. É bom até checar se tem, né? Se não, cobra esse da farmácia, que ela deveria ter. E você separa ali o resto de remédio, o resto de embalagem que está totalmente ligado ao remédio. Você não precisa, a caixinha que não está perto do remédio, você pode jogar no lixo normal. Mas aquela parte da embalagem que está diretamente, né, em contato com o remédio, você tem que descartar na farmácia. Então, as farmácias hoje pegam isso. Uma outra coisa super importante, aí que eu acho que é mais comum, pilhas, né, e eletrônicos, né, super importante você destinar da maneira correta, tem vários lugares hoje também que coletam. E uma última coisa que a gente estava conversando no outro dia, que é o saquinho do cocô do cachorro. Tá. Eu tenho cachorro e essa é uma... Uma vez uma amiga minha falou assim, ela tinha um cachorro, ela ama cachorro há anos, e ela usava aquele saquinho para pegar, né, as fezes do cachorro na rua, e ela falou assim, meu Deus, eu estou eternizando o cocô do meu cachorro. Porque o saquinho, ele vai durar centenas de anos no aterro sanitário por um cocôzinho do cachorro que ele fez e quantas vezes ele vai fazer no dia. E aí eu achei uma solução. Abaixo a solução. Mas assim, olha que eu fiquei procurando assim até eu vou fazer um post sobre isso, assim, nas lojas geralmente de pet shops, lojas de coisas de pet no Brasil não tem nem saquinho biodegradável, nem nada. Então, hoje eu tô comprando na Amazon uma marca, um saquinho compostável, que é mais ou menos o mesmo preço do saquinho normal de plástico. E aí eu compro, né, pela Amazon e é isso, assim. Mas até uma coisa que eu quero fazer um trabalho aí de alguma forma pressionar. Deveria ter tipo uma privada para dar descarga nos lugarzinhos de pet. Não? Vocês acharam ruim minha ideia? Não é. Eu acho que é uma ideia, porque assim, você pensa que o número de pets só cresce, né? Que as pessoas têm um amor por pet, é isso. Eu não tenho, mas assim, é impressionante quanto eu vejo no bairro. Assim, e os tapetinhos também, sabe? É outro super problema, porque tem 2 marcas no Brasil biodegradável, mas que não são muito boas, assim, então... É um super desafio em um supermercado, né? Uma oportunidade de mercado. Assim, onde tem desafio, tem oportunidade, mercado, né? Assim, para se pensar em como trazer sustentabilidade para esse mundo pet. É verdade. Gente, não, e é realmente todo dia você tá lá descartando o tapetinho. Bom, vamos ver. Marcas, se vocês tiverem. Porque é isso, também às vezes tem muitas marcas que a gente não conhece, que são super pequenininhas. E que, enfim, vale a pena conhecer. Agora... A gente está chegando um pouquinho para o final do nosso papo, mas eu queria muito falar sobre o Brasil como frente dentro dessa questão de sustentabilidade. A gente sabe que a gente acha que é a maior potência possível aí no mundo. Não deve existir um mundo sem a Amazônia, por exemplo. E como que vocês estão enxergando assim, os países olhando para a gente? Porque também é um pouco dessa discussão de... A galera veio, extorquiu tudo que queria, e aí agora a gente tem que, né, lidar com isso de certa forma, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o planeta. Falando num sentido mais macro, assim, como que vocês estão enxergando o Brasil, a posição do Brasil nesse momento?
Bom, assim, eu sou uma entusiasta, assim, do papel do Brasil no mundo. Inclusive, né, em Nova York, quando a gente se encontrou, estava organizando o Brasil Climate Summit, né, que é um evento que a gente faz ali pré-semana do clima, focado em mudar a narrativa e posicionar o Brasil como uma potência, né, em soluções verdes, soluções climáticas para o mundo. Tomar a frente. Tomar a frente. E acho que a gente tem possibilidades em todas as áreas. O que precisa é uma escolha dos empresários, né, de empreenderem nessa direção, assim. Então, a gente, desde o agronegócio, né, dá para fazer um agronegócio muito mais sustentável. Então, acho que esse é um grande campo, né, usando bioinsumos, gerando, né, também carbono, absorvendo carbono no solo, fazendo sistemas, saindo da monocultura, fazendo sistemas, né, agroflorestais que integram a floresta com a produção de diversos tipos de alimento. Então, o agro brasileiro pode ser muito mais sustentável, inclusive também agora muitos países, né, na Europa e outros não estão mais comprando produtos do agronegócio se não tiverem determinados padrões, né? Então o nosso agro está tendo que fazer essa transição, mas também no setor de energia, né? Quando a gente olha, o Brasil já tem, né, a matriz elétrica e energética, uma das mais limpas do mundo, e podemos despontar agora no hidrogênio verde, inclusive gerando, né, renda e um boom econômico no Nordeste, né? Que pode ser. O que seria o hidrogênio verde? Hidrogênio verde é uma forma, seria um combustível limpo que pode ser usado para aviação, que é um dos grandes problemas, navios, ferrovias. Uau. Exato. Então, o hidrogênio, né? Ele já é a molécula mais abundante, mas esse combustível ele tem que ser feito a partir de um processo de separação da molécula que gera energia. E essa energia pode depois ser transformada em amônia, na sua forma líquida, em outros formatos. E pode ser uma grande solução para essa transição energética, essa transição de combustível que a gente precisa passar. O Brasil já tem, né, também um super potencial de biocombustíveis, que são combustíveis, né, feitos, por exemplo, etanol, feitos de bagaço de cana ou de outras biomassas. Então, só que, embora a gente seja uma grande potência nisso, só 25% da frota brasileira usa, né, biocombustíveis. Por que você acha que é isso? As pessoas, né, tem aqueles mitos, preconceitos. O etanol vai ser menos eficiente que a gasolina, ou não vai fazer muita diferença. Mas não, é muito mais. Não só a pegada de carbono, né, do etanol é infinitamente menor. Ainda mais, o preço também do etanol é menor, então ele é muito mais, né, aí faz muito mais sentido usar do que a gasolina, né? Existe esse preconceito, às vezes, muito grande, né, de que tudo que é sustentável ou vai ser mais caro, ou pior. Exato. E, na verdade, né, quando a gente fala de legumes, quando a gente fala, enfim, da gasolina que você deu o exemplo, acho que não existe ali uma educação muito grande voltada para isso. E tem os interesses das grandes empresas, né? Obviamente também querendo segurar aquele né, status quo, mas a gente precisa estar bem informado para a gente fazer as escolhas, né? Então, carro flex, né? Hoje, grande parte dos carros populares no Brasil já são carros flex que podem usar o etanol. Veículos elétricos, carros elétricos também, né? É uma solução importante que o Brasil, por ter a matriz elétrica limpa, né? Quando você pluga seu carro elétrico ali, em geral, ele vai vindo uma energia limpa, né? Legal. O que faz muito sentido. Então, em resumo, assim, o Brasil... E aí tem toda a Amazônia, né? Com projetos de reflorestamento, bioeconomia, né? Que a gente está falando de cosméticos, de remédios, de novos alimentos. Então, ali tem uma biodiversidade que pode ser traduzida em valor econômico. Bacana. Então, a gente tem tudo para ser uma grande potência, né, verde. E ser uma potência verde significa gerar mais renda, né, gerar riqueza. E isso é essencial, né, para que a gente tenha aí um aumento de renda da população, melhorias de vida das pessoas, etc. Mas eu digo assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Uhum. Agora a gente precisa, né, deixar... alguns setores, né, que que os empresários estão acostumados e começar, né, a migrar os investimentos para essas novas soluções, para esses novos setores. E eu sempre falo, né, o empresário, o negócio que sobreviveu, ele sempre teve alguém que foi capaz, né, de se antenar ao espírito do tempo, a captar uma ideia nova e colocar aquilo em ação.
Então, acho que esse é o momento, sabe, da próxima leva de empresários que vão ser bem-sucedidos, que são aqueles que vão entender que o mundo agora vai para um outro lugar e que vão ver e vão colocar a mão na massa para fazer essas oportunidades se concretizarem na economia verde. Não, eu realmente, assim, fico pensando, agora no futuro a gente está vendo, né, cada vez mais iniciativas, mas quem ainda, né, tá no poder e tem uma grande concentração de influência nas mãos, às vezes fica um pouco receoso. Como é que a gente consegue não só educar essas pessoas, mas garantir que, cara, tipo, vai ficar tudo bem, não é só o jeito que você fez a vida inteira, assim, tem outras maneiras de fazer isso? Assim, eu acho que é sempre, né, vamos supor, um grupo empresarial. Ele não vai, né, de um dia para noite fazer a transição total dos seus negócios, mas começar a investir numa startup que tem uma solução, que ele possa aos poucos, né, e, por exemplo, várias empresas de alimentos estão fazendo isso, né. Então, ela é uma grande empresa de alimento que, de repente, compra participação numa startup que está fazendo algum alimento de cogumelo. Ou que está fazendo... Que lá fora também está bombando muito, exato, né? Então, aí, essa grande empresa, ela não está se transformando do dia para a noite, mas ela começa a aprender daquela startup. E começa a ver que aqueles produtos podem, de alguma forma, ou que né, aquele micélio pode ser base para vários produtos da sua linha de produção. E aí começa, né, a incorporar essa inovação. Entendi. Então, eu acho que muitas das empresas, por meio, né, do Corporate Venture Capital, ou seja, desse investimento em startups, pode ser uma forma de começar a transformação. Ou, né, de repente, não vai apostar, pegar uma coisa para apostar, né, não vai apostar em tudo, mas pegar um novo negócio. E aí, e por isso que eu trabalhei muito com o mercado financeiro, né, porque eu acredito muito no poder do capital, né, de onde a gente escolhe alocar os investimentos, de também ser mais uma dessas fontes de mudança. Mas eu acho que tudo também passa por nós, sabe? Se a gente começa a demandar esse tipo de produto ou novas opções... Concordo. As empresas se movem por demanda, 100%, né? O mercado se dúvida. move pela demanda. 100%. Então, eu acho que isso também... Acho que as empresas também precisam de uma segurança, assim, que tem uma massa crítica, que tem demanda para aquilo. Perfeito. Né? Quando eu estava na XP, por exemplo, né, era responsável ali por investimentos sustentáveis e de impacto, eu era cobrada, né, eu era mensurada, eu era avaliada o quanto, né, de clientes estavam vindo para fazer investimentos de impacto, investimentos em ESG. Então, se não tivesse cliente querendo fazer esse tipo de investimento, eu não ia conseguir, né, avançar nessa agenda. Sim. Então, a empresa precisa, né? Então, aí eu acho que está um dos nossos maiores papéis. Uma das melhores formas, talvez mais efetivas, que a gente, como indivíduo, possa fazer diferença. Sabe? É valorizar as empresas que já estão nesse caminho ou começar a sinalizar que a gente quer mais determinados produtos ou que a gente quer determinadas práticas das empresas, né? E cobrar, pedir, por exemplo, outro dia eu estava comprando lá um produto e eu falei, nossa, mas vocês não têm refil? Mandei lá a mensagem no Instagram, Bacana. no saque, etc. Porque se ninguém começa a pedir, Exato. entendeu? Mas de um monte de gente começar a pedir, talvez a empresa faça o refil, né? Perfeito. Eu fiz uma coisa parecida essa semana também, essa semana já tem um tempo com a minha lavanderia. Né? Então, eu vou levar minhas roupas na lavanderia. Toda vez vem um novo cabide com um novo saquinho plástico. Aí eu liguei para ela e falei, será que a gente eu posso mandar o meu saco de pano, né, que eu tenho, já com o meu cabide, e você devolve no mesmo saco de pano, no meu cabide, a gente não vai evitando esse uso de sacos plásticos e cabides novos. E ela falou, lógico, podemos fazer isso. Então, quer dizer, não é tão complexo, né? Eu acho que é mais também esse despertar da pessoa da lavanderia que talvez não tivesse pensado nisso antes. Porque é automático, porque é assim que fez a vida inteira. Exatamente. E eu acho que um dos papéis da Ato é justamente esse, né? Então, como a gente vê hoje, tinha uma matéria no Valor Econômico que falava um pouco sobre isso, assim, o desafio da empresa que está fazendo um investimento em boas práticas sociais e ambientais, em novos produtos, fazendo esse investimento para fazer uma diferença, né, para ter opção para o cliente, e o consumidor ainda não valorizando tanto isso. Entendi. Né? Então, isso, assim, a gente precisa, nós como indivíduos também, começar a conhecer um pouquinho mais, né, se aprofundar no tema, demandar isso das empresas, para que as empresas também possam justificar esse investimento. E eu acho que a Ato tem esse papel, né, que é esse propósito de fomentar esses comportamentos, essa cultura de boas práticas sociais, ambientais, entre os indivíduos, né, porque no final também são os indivíduos que vão estar nas empresas
né? Exatamente. Ali tomando nos governos, Uhum. né? Então, no final, quando a gente muda, eu acredito que a mudança começa por de dentro. 100%. Né? Então, eu comecei a minha transformação muito de dentro, né? De entender quem eu era, né? Qual era o meu propósito de vida, que mundo eu queria deixar, que legado eu, como Letícia, queria deixar no mundo, como eu queria olhar para trás, daqui 20 anos eu falar, nossa, que orgulho que eu tenho da vida que eu criei, do mundo, né? do meu papel no mundo. E, a partir disso, eu comecei a mudar meus comportamentos, minhas atitudes, né? Então, eu acho que a gente olhando um pouco para dentro, né, assim, fazendo esse papel de olhar para dentro, entender o nosso papel aqui nesse mundo, é justamente isso, acho que vai fazer a diferença, vai fazendo a diferença na vida. E eu vi eu acho que era, se eu não me engano, ele era um dos editores da Hyperbeast, é esse o nome do site? Sim. Perfeito. E ele saiu de lá e ele escreveu um livro que é O Mundo, The World is Still Burning, The World is Burning, but we're still buying shoes. Então o mundo tá queimando e a gente ainda tá comprando sapatos. E ele disse que realmente uma das coisas que motivou ele a isso é porque ele percebeu que ele estava incentivando um consumo desenfreado. E eu escutei o podcast dele no Business of Fashion, e uma das coisas que ele falou é que a gente não precisa que uma pessoa seja perfeita, a gente precisa que várias pessoas sejam melhor. Então eu acho que é muito também tirar às vezes essa coisa porque é até uma justificativa, né? Não, eu não sei fazer direito, então eu vou me abster de tudo. Não, eu não sou perfeito, então não, eu não sou vegano, então não vai dar pra mim. E também acho que se educar, né? Tem tantas coisas hoje em dia que a gente já conseguiu se educar, que o mundo já avançou. Eu acho que sustentabilidade pode entrar. Começa aquilo que é mais fácil para você, né? No seu dia a dia, é a garrafinha de água que você vai carregar com você, é a sacola retornável que você vai fazer suas compras. Os mercados hoje em dia estão cobrando, e aí você fala, não, calma, eu acho que eu posso levar o meu suco na mão, né? Eu acho que eu não preciso de... e eu acho que, assim, passa pelo autoconhecimento, sabe? Acho isso que a Lei falou, assim, sabe? A autorreflexão de como eu me cuido, de como eu cuido do outro, dos meus impactos no mundo. Quando a gente começa a perceber, né, os impactos que a gente tem, quando a gente percebe, quando a gente começa a se questionar, né, de onde as coisas que a gente consome, de onde elas vieram, do que elas foram feitas, por onde elas vão, por que mãos elas passaram. Então a gente começa a ver, né, acho que é muito sobre a gente sair, sabe, desse olhar muito pro nosso próprio umbigo. E começar, sabe, a se dar conta de que a gente é uma parte de um sistema totalmente interconectado. E o que a gente faz tem efeito no outro, que tem efeito no outro, sabe? Então, acho que a gente precisa ter, né, começar a ter noção, assim, dos nossos impactos. 100%. E começar a ter mais cuidado com a gente, com o outro, com o mundo. E é nítido o quanto essas atitudes, assim, às vezes você não vai perceber de primeira, mas você vai se sentindo mais leve. Porque demais. O ser humano, ele também é um ser egoísta. Então, às vezes, você pode estar fazendo uma boa ação que, mesmo que não seja pra você, vai 100%, tipo, melhorar o seu mood, melhorar o seu... Você vai sentir que alguma coisa... Você ticou alguma coisa da lista aquele dia, sabe? Faz muito bem, assim, acho que assim, o melhor é esse sentimento, né, de que você tá... de leveza, né? Que você está realmente em paz e contribuindo para algo positivo, para o mundo, né? Eu vejo, por exemplo, depois que eu fui mãe, para mim, acho que a maternidade te dá uma visão de continuidade, né? Então, que mundo eu vou deixar para o meu filho? O que eu posso fazer? Eu acho que é um grande despertar, assim. Foi, eu acho que meu segundo despertar. A maternidade. Então, acho que você pensando nisso, né, pensando o que você vai deixar para o seu filho, né, para as outras gerações, assim, você começa a construir, começa a ter mais autorresponsabilidade, porque no final é muito sobre a sua responsabilidade como ser humano no mundo, né, e isso é uma coisa que te contamina de uma maneira positiva, né, então você vai começando daquilo que é mais fácil, que tá os frutos baixos, né? O hanging fruit. O hanging fruits, que é aquilo que é mais acessível para você. E aí, a partir daquilo, você vai incrementando cada vez mais novas atitudes, né? E aí são milhões de coisas que você pode fazer no seu dia a dia para impactar positivamente o meio ambiente, né? E as pessoas e os seres. E acho que na rede social, né? Eu fico sempre pensando, assim, tem um papel importante, né? De estimular quem tá fazendo, de valorizar, né? 100%. Porque às vezes também... Compartilhar, né? Como dica. Porque isso é muito também um papel que a gente pode ter, né? Às vezes eu fico olhando, né? Tem um post lá falando de 1000 bolsas que tem um monte de engajamento.
Aí tem um post falando, né, da minha rotina aqui de, sei lá, separar lixo. Tem baixo engajamento, né? Então, assim, como que a audiência também pode se envolver, né? E acompanhar e valorizar a jornada de quem tá nessa busca de tentar, né, ter uma vida que faça mais sentido, uma vida que seja mais sustentável, uma vida... E é uma jornada, né, sem fim. A gente nunca vai estar perfeito, sempre vai ter mais coisas para fazer e etc. Mas eu acho que isso que é legal e que as redes sociais, né? A gente poderia usar as redes sociais de uma forma positiva. Sim. Para compartilhar e avançar juntos nessa jornada. Eu concordo com isso que você falou, Má, porque, assim, o like, o comentário, o compartilhamento, nada mais é do que um apoio e um incentivo para aquilo que você está vendo e consumindo. Então, de fato, tem muitas vezes que a gente olha alguma coisa legal e diferente, a gente fala, nossa, legal, nossa, que diferente, e vai. Ao invés disso, né, dá para compartilhar com o amiguinho, dá para dar like, deixar um incentivo, porque acho que também as pessoas, elas querem um certo tipo de validação, né? Eu acho que quanto mais você engaja, mais você vai incentivar aquela pessoa a continuar fazendo aquele tipo de conteúdo, continuar educando, ensinando. Então, mozões, deixem o like, não só pra gente, não se inscrevam só no canal. Olha aqui esse gancho que eu puxei, você tá muito orgulhoso. Ativar o sininho, mas também vamos pegar se vocês também tiverem contas que vocês queiram recomendar pra gente, depois a gente também coloca no Dictionary. A gente vai compartilhar com vocês amanhã no nosso Instagram. E agora, pra finalizar, chuchus, eu queria saber qual que é o maior sonho de vocês com a Ato, assim, qual que... Ou às vezes, porque sonhar é uma coisa constante, né? É uma coisa de evolução. Mas um primeiro objetivo que, assim, cara, quando a gente chegar aqui, tipo, vai ser um sentimento muito grande de papel cumprido. Acho que é a gente começar a ver empresas e pessoas falando sobre esses temas. Tá. E mudando, sabe, seus comportamentos na prática. Então... adoraria ver influenciadoras, sabe? Que de fato começam a inserir isso como parte da sua vida, inspirar outras pessoas, levar outras pessoas juntas, sabe? A gente não pode ter uma internet que, sabe, a referência é só sobre, né, sei lá, bolsas e etc, sabe? A gente precisa de mais, assim, nesse momento de mundo. E acho que a gente pode muito mais, sabe? Então, eu queria muito ver outras referências. Perfeito. De conteúdo, de estilo de vida. Um estilo de vida mais conectado com a realidade do planeta e de quem a gente pode ser. E esse, né, acho que um futuro que a gente quer deixar. Eu acho muito legal isso que você falou de enfim, rotina ou de lifestyle, porque muitas vezes, também eu tava até conversando sobre isso com uma amiga, em muitas publicidades as marcas pedem, tipo... Mostre sua rotina. Mostre o produto inserido dentro da sua rotina. E, às vezes, a gente tem essa noção errada que a nossa rotina é uma coisa perfeita e é uma coisa instagramável. E, na verdade, não. Ela é um pouco bagunçada, mas eu acho que talvez tirar um pouco da pressão da perfeição de... Muitas pessoas, às vezes, acharem que não estão fazendo o suficiente. Não vale postar porque eu não estou fazendo o suficiente. Para que eu vou postar? Quem eu acho que eu sou para postar segunda sem carne? Cara, eu sou extremamente impactada pelas minhas amigas pessoais, assim. Pelas amigas offline que a gente fala, né? Então, também não precisa sentir que você está movendo montanhas. Posta um story, compartilha um vídeo ou alguma coisa que você descobriu, uma marca que você descobriu. Porque eu acho que é justamente essa rede... dos não influenciadores que podem impactar ainda mais do que necessariamente, né, só influenciadores muito grandes, tal, que todo mundo é importante, mas eu acho que também é muito gostoso quando a gente vê pessoas próximas a nós, do nosso ciclo, conseguindo fazer aquilo, que deixa mais tangível, né? É isso que você falou dessa frase, né, que é uma frase famosa de não precisamos poucas pessoas fazendo perfeito, mas milhões de pessoas fazendo imperfeitamente, né? Acho que as pessoas perderam um pouco de medo de falar, porque eu sinto que né, as grandes influenciadoras, que talvez não estejam ainda, algumas não estejam ainda conectadas a esse tema, mas às vezes tem um receio de começar a falar do tema, porque por cancelamentos, né, de críticas e tudo mais. Que e eu você entendo. sabe, mas você ganha recebido, mas você consome. E entendo isso. É super legítimo você ter esse receio, porque hoje realmente a internet virou um território, né, das pessoas criticarem muito qualquer coisa que você faz. Terra sem lei total. Total, sem lei. É muito cruel. Ao mesmo tempo, eu acho que se você se compromete com uma parte disso, né, que você falou, não precisa ser perfeito, mas seja imperfeito, mas faça, né, e se compromete, dê continuidade naquilo, né. Então, por exemplo, se eu vou de jatinho, jato particular,
Tudo bem, eu entendo que a pessoa é uma pessoa famosa, não consegue usar, né, o avião, né, normal e tudo mais, mas então compensa, né? Compensa a sua pegada de CO2 do seu jato particular. Isso já vai fazer uma diferença enorme, né? E isso, você mostrar isso nas redes sociais, pode influenciar, pode motivar outras pessoas que andam de jato particular a fazer o mesmo. Então, vou fazer a coleta seletiva na minha casa, mostra que você está fazendo, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando que fazem, mas eu falei, mostra isso na rede social, né? Porque a sua seguidora fala, putz, se ela está fazendo, eu vou ter que fazer também, porque senão eu vou ficar de fora, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente vê as pessoas falando, mas até com receio de falar muito, se aprofundar no tema, né? Esses dias desse calor né, intenso, assim, a gente vê muita gente falando, está muito quente, está muito quente. Tem que explicar um pouquinho por que está quente, né? E o que você pode fazer para contribuir para que a gente não avance aí no aquecimento global. Então, eu acho que perder um pouco o medo, sabe? A gente tem que ser mais corajoso de começar a falar. Eu lembro que quando eu comecei, eu não sou influenciadora, eu sou uma pessoa comum, mas quando eu comecei a falar disso lá atrás, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente, as pessoas me chamavam de eco-chata, né? De a pessoa que abraça a árvore. Eu brinco que me chamavam... tem um grupo de amigos do meu marido que chamam de Marina Silva. Eu falo assim, eu adoro. Bela Gil. Aí eu falo assim, gente, mas hoje... Aí eu aguentei um monte de ouvir essas coisas e tal, mas não tava nem aí, né? Mas assim, é chato, porque às vezes você se sente desprestigiado. Claro. Mas não tenha medo, porque no final, daqui uns anos, as pessoas vão falar, poxa, realmente, entendeu? Que legal. Era importante, né? 100%. Foi corajosa, como se diz. Agora eu tenho duas perguntas, mas que aí são 100% curiosidades minhas. E, primeira, o que significa o planeta tá aquecendo 1 grau? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo acha que é só, não, ao invés de 27 graus, hoje vai fazer 28 graus. O que significa o planeta aumentar 1 grau? Então, acho que justamente tem essa dificuldade de entendimento, né? Na verdade, não é que ele vai aumentar 1 grau, assim, da temperatura que a gente vê no reloginho, assim, né? O que está acontecendo é que a gente está num processo de aumentar a temperatura média do planeta. Então, vamos supor, cada cidade do mundo, no dia, tem uma temperatura. Sim. E isso dá uma média. A gente está começando a aumentar essa temperatura média, ou seja, nos vários lugares do mundo as temperaturas estão aumentando e com isso aumenta a temperatura média, né? Então, para vocês, né, terem ideia, o mundo até 10 mil anos até hoje, a gente sempre viveu no mesmo intervalo ali de variação de temperatura. O que a gente tá acontecendo é que a gente está ampliando esse intervalo. Então, e esse intervalo, né, de temperatura, ele propicia um equilíbrio delicado de uma série de variáveis. Então, o nível do mar, as geleiras, a biodiversidade, etc. Quando a gente começa a aumentar essa temperatura, a gente começa a desequilibrar todos esses sistemas. Então, os efeitos são em cascata. Então, o mundo, né, está se organizando para a gente tentar limitar o aumento de temperatura média, né, do planeta a 1,5 grau, né, até 2, preferencialmente 1,5 grau. A gente já está em 1,2. A gente já aumentou a temperatura média do planeta em 1,2, a gente está tentando limitar a 1,5, né, no máximo 2. Porque se passa, né, desse aumento de 2, a gente vai ter efeitos que parecem, nossa, mas é um aumento, né, parece pequeno em números absolutos, né, mas de novo, não é o que a gente vê no termômetro, né, a temperatura média do planeta. Mas os efeitos são exponenciais. Então, por exemplo, de 1,5 para 2, o nível do mar vai se comportar de uma forma totalmente diferente, né? Então, cidades que podem ser alagadas, cidades ou países Nova que York vão é uma deixar delas. de existir, podem deixar de existir. A gente começa a ter, né, disrupção nas cadeias de alimento, a gente tem a savanização de áreas do mundo. O que é isso? Savanização quando se torna deserto. Então, a Amazônia tem a possibilidade de se tornar, em parte, né, um deserto. A África, muito mais, gerando migrações por conta da crise climática. Né? A gente viu agora, recentemente, a primeira guerra que começou por uma causa climática, foi a Guerra da Síria, que começou por um processo de desertificação, falta de alimento, que gerou uma crise econômica, que gerou uma cisão no país, que levou a uma guerra civil. Então, não é um efeito. Né? Às vezes a gente fala aquecimento global, a gente acha que é só lidar com mais altas temperaturas, mas não é isso. A gente está falando de um desequilíbrio em todas as variáveis que propiciaram a vida humana na Terra.
Então, a gente está falando, né, de fato. E isso e por isso que é muito difícil o ser humano entender, sabe? Porque parece que a gente sempre viveu um determinado jeito, com determinadas características, que o tempo sempre, né, só mudou teve uma determinada variação. A gente está colocando em risco, em choque, tudo isso. Para que a gente não chegue aí, a gente tem até 2030 para reduzir as emissões globais pela metade e até 2050 para zerá-las. Então, hoje, os principais geradores, né, dos gases de efeito estufa que geram, né, o aquecimento global são a queima de combustíveis fósseis, né? Então, que não são apenas, né, para produzir gasolina, diesel, combustíveis, mas também plástico, né? Então, toda a indústria de petroquímicos está muito presente em tudo que a gente consome, né? Nas roupas, nas embalagens, etc. Por isso está tudo conectado, sabe? Sim. E além da queima dos combustíveis fósseis, em países como o Brasil, o outro grande responsável é o desmatamento ou, né, a produção de comida aí que pressupõe, né, desmatamento e um uso da terra que nem sempre é um uso, né, regenerativo. Sim. Às vezes acaba com o solo da terra. Então, a gente está falando, de fato, de uma coisa que talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou e que a gente precisa de todo mundo, né, all hands on deck, assim, todo mundo fazendo sua parte para que a gente consiga superar. E acho que, assim, eu sou muito otimista no sentido de que acho que o ser humano tem uma capacidade incrível, né? De se trabalhando junto, de forma coordenada, utilizando tecnologia, com inteligência, a gente encontrar soluções para uma vida de baixo carbono. Mas a gente não tem muito tempo e hoje eu acho que a gente está muito distante na compreensão, na reflexão, nas ações necessárias para em 2030 a gente estar nesse lugar de redução pela metade, né, dos gases geradores, né, do aquecimento global. Fiquei um pouco panicada agora. Não era uma intenção. Não. Mas foi bom, porque às vezes a gente precisa de um socão na cara e, tipo, eu acho que eu nunca tinha... Bom, com certeza eu nunca tinha pensado por esses lados e com certeza eu nunca tinha medido essas consequências, sabe? Assim, pensar que a Amazônia poderia virar um deserto. Tipo... E assim, cada ano, né, com o avanço do desmatamento, as queimadas também geradoras disso, né, seca, etc. Isso a gente vai chegando mais perto desse ponto de não retorno, né, no caso da Amazônia, que é chamado. Mas eu acho que tem esses vários, até a gente na Ato, né, tá pensando como fazer isso. Acho que tem esses vários conceitos, sabe? Da distinção que tempo é diferente de clima. E que, né, qual que é a diferença de uma variação de temperatura, de uma variação climática mesmo? Que a gente está falando de mudar o estado climático do mundo, né, o que são os gases de efeito estufa. Acho que tem muito trabalho de educação para a gente fazer, né? O que significa limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, de qual temperatura a gente está falando, né? Então, acho que tem muito, tem um trabalho, assim, de descomplicar essas informações para que as pessoas primeiro entendam e depois, né, saibam a gente facilitar a adoção desses comportamentos que podem fazer a diferença, né? Nossa, a gente tá muito feliz que a gente tá tendo essa conversa e muito feliz com a iniciativa de vocês. Só para terminar o episódio, que eu sei que a gente já tá indo para 1h e alguma coisinha, mas minha última dúvida uma amiga tava na Islândia, ela foi acompanhar as geleiras e um dos guias falou que um dos maiores problemas com o descongelamento das geleiras não é só o aumento do nível do mar, mas também as bactérias que podem estar dentro daquela geleira, porque a gente não tem anticorpos para lidar com aquilo que elas estão carregando. Sim. O derretimento da permafrost, né, que são essas geleiras históricas, né, de milhares de anos, tem, além do aumento do nível do mar, tem a liberação de carbono, porque pensa, os fósseis antigos e etc., todos estão ali debaixo da terra. Quando você tem o degelo, você começa, né, a chegar no nível da Terra e você tem a liberação desse carbono que ficou ali estocado. Ou seja, você acelera ainda mais a liberação de carbono e, por consequência, a sua presença na atmosfera e o aquecimento global. Então, além do carbono, tem a questão das bactérias, que que a gente fala que mudanças climáticas e crises de saúde, crises sanitárias, são também muito próximas, são dois lados da mesma moeda. Porque a liberação dessas bactérias propicia o ambiente para novas pandemias e outras crises sanitárias de saúde pública, né?
pelas contaminações, ou pelas doenças, ou pelas evoluções, né, dessas bactérias, num cenário de aumento de temperatura que a espécie humana nunca enfrentou. Porque a gente viveu 10 mil anos, assim, né, numa determinada variação de temperatura, e a gente está extrapolando, então a gente não sabe também como as várias espécies, para além do corpo humano, vão lidar, né, as consequências físicas para um outro patamar de temperatura. Bom, mozões, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse programa. Fico muito feliz de receber vocês, gente. Obrigada de verdade pelo tempo, pela conversa. E vou pedir para vocês que estão aí acompanhando a gente deixarem dúvidas nos comentários. Se tiver alguma pergunta, acompanhar as meninas no Instagram da Ato também, que a gente já deixou aí no vídeo. E sugestões, se vocês tiverem sugestões de comportamentos, de hábitos que vocês têm, também deixem, porque daí é uma troca que a gente consegue fazer nos comentários, que eu acho que vai ser muito importante. Marina, Lê, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada a você. Mozões, a gente se vê semana que vem. Obrigada a você. Gente, adorei. Muito Adoramos. feliz. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Até a próxima semana.